Mais uma análise tática, desta vez de Vitória e Ceará. Ceará 1, Vitória 0. Aqui não é a nossa opinião. Aqui, Paulo traz em vídeo os fatos, o que aconteceu no jogo. Em cima desses fatos, do que de fato aconteceu no jogo, a gente debate o que poderia ser feito, o que pode ser melhorado, qual é a nossa opinião em cima disso. Mas o campo não é a minha opinião, o campo não é a opinião de Paulo. O campo, é o fato, é o que o campo mostra. Dentro disso, a gente traz a nossa opinião de Léo Condé contra Carpini. No primeiro encontro deles, depois da saída de Condé, Condé levou a melhor. E no segundo tempo foi bem melhor do que Carpini, Paulo. A gente vai falar sobre isso. Não esquece de apertar no gostei, mande pra galera, compartilhe e se inscreva. Duas ideias bem diferentes que deu Condé, né, Paulo? Exatamente, apenas no hypar também, eu confesso que eu gostei de fazer essa análise, embora o resultado tenha sido tenebroso, né? Mas foi um jogo taticamente cheio de variantes, me entenda. Eu gostei de fazer a análise, mas não gostei do resultado, evidentemente. Vamos começar com Vitória sem a bola, e evidentemente que o Ceará com a bola, que fez uma saída sustentada, né? Com o Condé aqui até utilizava em alguns momentos uma saída de 3 com Zeca na base da jogada, né? Mas o Ceará faz uma saída sustentada com os dois zagueiros, dois laterais apoiados, e o Dieguinho sendo essa peça um pouco mais à frente, variando o Fernando Sobral, mas Sobral também avançava junto ali com o Mugni para fazer um V no meio de campo. O Vitória marcando 4-4-2 com Alta, perseguindo bastante o Pedro Raul no entre linhas, fazendo muito essa perseguição individual, e o Ceará, como a gente trouxe no pré-jogo, lateralizando muito o jogo para fazer cruzamentos, até mesmo antes do terço final, né, da linha de fundo, fazendo cruzamentos um pouco mais atrás da área, para tentar colocar um companheiro atacando as costas dos zagueiros ou do lateral no lado oposto, nas principais ideias do Ceará. Mais uma vez o Vitória marcando 4-4-2, com Mateuzinho e Carlinhos à frente, né, dando um combate. A falar sobre os dois, foram importantes em alguns momentos defensivamente falando. Vitória agora fazendo o balanço pro lado da bola, já que a referência é de zona, ou seja, os jogadores acompanham a trajetória da bola. E aqui o Vitória, através de um balanço rápido, consegue bloquear o Ceará, que não tem peças progressivas, ou seja, peças à frente da bola para poder verticalizar esse passe. E a Vitória faz o balanço com o Jamerson, o Janderson e o Ricardo Hiller por dentro. O Ceará se vê obrigado em fazer o passe de retorno e tenta lateralizar para o outro lado, né? Vai no Marlon, vai no Pedro, só que aqui o Vitória do outro lado não consegue fazer o balanço tão bem assim, hein? Então é uma dinâmica que o Ceará fez que funcionou, que é a dinâmica do terceiro homem. É basicamente passes rápidos entre três jogadores. Um jogador 1 toca pro jogador 2, que toca pro jogador 3 e quebra a marcação. E aí o Neres, mais uma vez, perseguindo o Pedro, agora o Pedro Henrique, não o Pedro Raul, e aí o Ceará tentando as costas da última linha. Aqui a gente observa que o Vitória teve muito êxito quando subiu pressão na saída de bola do Ceará, levando o Ceará para o lado e encurtando espaço. Quando o Vitória conseguiu subir um pouco mais as suas linhas no bloco alto, no tiro de meta, ou na pressão pós-perda, que depois conjecturou um bloco um pouco mais alto, o Ceará teve muita dificuldade para sair e erraram alguns passos, principalmente com o lateral direito, que me falha a memória agora, não sei se era o Fabiano, acho que era o Fabiano Souza no lado direito, Fabiano. E também exatamente. E também erraram alguns passos com o Dieguinho por dentro. A gente vê agora o papel dos volantes, o Hiller e o Randy, fechando ali o corredor central, fechando um pouco mais a parte de dentro do campo para tentar, né, fazer com que o Ceará não tenha essa conexão. Outra vez, né, o Carlinhos e o Mateuzinho destacam agora os dois, né, foram muito ativos nessa primeira linha, combatendo bastante, pressionando os zagueiros do Ceará. Também, em alguns momentos, o goleiro Fernando Miguel. Então, foram ações dos dois que acabaram funcionando. E aí, quando o Vitória baixa os blocos, o Vitória passa a sofrer um pouco mais no último terço, principalmente com passe em profundidade do Ceará. Quando o Vitória começou a dar bola descoberta para os zagueiros, ou seja, deu liberdade para eles, começaram a tentar conectar com velocidade o lateral e o ponta. Outra vez, agora sem ser o zagueiro, o volante. Mais uma vez, dando o terceiro nome, o Dieguinho arrasta por dentro, o jogador 1, que é o Dieguinho, faz o passe do jogador 2, que é o Pedro Henrique, mas na verdade a essência é buscar o jogador 3, que é o Fabiano. E nessa troca de passes rápidas, quando o Vitória está em bloco baixo, mesmo em bloco baixo, que entende para defender mais a profundidade, a Vitória deu muito espaço. E aí a gente teve algumas bolas atravessando a área, com cruzamentos que não foram definidas em gols, que geraram também ali uma segunda bola do Ceará e faltas sofridas na entrada da área, como é o caso agora do Ricardo Hiller, sem necessidade nenhuma. E aí o Ceará começou a ter um pouco mais de vantagem. Outra vez, Galhardo recebe aberto, atrai a marcação do Jamerson, e aí o Fernando Sobral ataca ali o último terço, faz o cruzamento, a gente acaba errando ali no cruzamento, porém, outra vez a segunda bola fica para o Ceará, que poderia ter tido uma situação de gol nessa finalização. Então a gente viu que foi 2 vitórias com a bola.
Em bloco alto, muito bem, levando o Ceará ao erro, e bloco baixo, cedendo espaço na profundidade. Lembrando que você pode comprar na GolCase com desconto dobrado agora, 10% de desconto usando o cupom GOLVITORIA. O produto é de muita qualidade, o QR Code tá aqui, o link também tá na descrição. Você pode comprar sua garrafa, seu copo, sua capinha. Sempre produtos muito bons da GolCase. Vamos agora, Paulo, mais uma vez pedindo para você, aperte no gostei, se inscreva no canto, porque agora a gente vai trazer mais um vídeo, só que dessa vez a fase ofensiva do Vitória seguindo o padrão. Paulo, pode seguir. Exatamente, o Vitória teve uma mudança no padrão, o Vitória já vinha testando o Claudinho na base da jogada, a gente trouxe inclusive contra o Grêmio o Claudinho na base, só que dessa vez foi mais padrão, uma saída de 3, onde o Hiller e o Ronald ficavam um pouco mais avançados, vai trazer, só que a Vitória sofreu com os encaixes individual do time de Léo Condé, né? Observe como todos os jogadores do Ceará estão encaixando em um jogador do Vitória, inclusive até no Janderson, que vai ser receptor, e aí a gente acaba perdendo a posse de bola. Aqui vai ficar mais evidente, já que a saída de 3 está um pouco mais avançada. Olha como o Ronald e Ricardo Hiller, que são os dois à frente dessa saída de 3, que compõem com o Claudinho, estão nas costas da primeira linha do Ceará, nas costas do Mugni, do Pedro Raul e do Pedro Henrique, porque a ideia era ter jogadores atrás da marcação para tentar quebrar essa primeira linha do Ceará. E não funcionou tanto. Outra vez o Ceará fazendo a marcação por encaixe, fechando o espaço interno do campo e a gente tentando ali um jogo longo para o lado do campo com o Lucas Braga, que era alto, mas que também acabou não funcionando. Mais uma vez, e aqui o encaixe 4-4 bem definido, né, com o Sobral, o Pedro Henrique, o Pedro Raul e o Mugni na direita, a Vitória fazendo o passe de retorno, novamente essa bola longa para a lateral do campo, não para o centroavante, porque a gente não ganha tanto com o centroavante, então tentamos em alguma frequência com o lateral e acabou também não funcionando, então foram sequências de saída de bola, desde o primeiro tempo, que quando o Vitória foi pressionado nos encaixes individuais, com essa dinâmica de tentar sair buscando ponta, mas que também estava encaixado, o Vitória não conseguia quebrar a marcação do Ceará. Mais uma vez, o Vitória não consegue quebrar a marcação de um time que marca pressão e marca por encaixe. Por isso era normal a gente fazer muito espaço para trás, por isso era normal o Arcanjo ser tão acionado e por isso era normal a gente ter tanta bola longa que acabou não dando em nada ao desrespeito ao Ceará. A única bola longa que acabou funcionando foi essa aqui. Foi quando o Vitória atrai o Ceará sobe as linhas e aí, em um dos raros momentos, a bola longa acaba quebrando essa última linha do Ceará, composta por 4 jogadores, e aí o Janderson consegue explodir nas costas do adversário e vai para um contra um, acaba depois pulsando para dentro, chutando em cima da marcação. Mas esse foi o único momento que a bola longa acabou funcionando no jogo. Aqui já começa a ver algumas dinâmicas do Vitória, como atração para o meio de campo para variar no lado oposto, ou seja, a Vitória pesa o meio de campo, varia no lado oposto, lado direito, e aqui o Ronde desmarcando, fazendo ataque ao espaço, onde foi muito importante algumas dinâmicas do jogo. Aqui agora a gente já vê o Vitória quando está o Ceará em bloco baixo, né, aconteceu um pouco da mesma coisa que aconteceu com o Ceará. Vitória teve um pouquinho mais de dinâmica, triangulação agora na direita entre Ronald, Claudinho e Lucas Braga. Mais uma vez o Vitória atraindo o Ceará para dentro com o Ronald arrastando, né, um dos volantes, um dos poucos volantes do Vitória que faz isso, busca o Mateuzinho, olha como o Ceará está completamente por dentro aí, a gente desacelera rápido novamente no lado direito. É a tabela entre Claudinho e Lucas Braga, tabela dos dois, a gente vai atacar as costas da última linha do Ceará e vai fazer o cruzamento pesando na área com o Carlinhos e o Janderson fechando no lado oposto. Infelizmente a gente acabou perdendo o gol. Outra vez uma jogada que o Ronde arrasta por dentro, a gente ataca as costas da última linha com o Janderson no 1 contra 1, chegando ali até no 1 contra 2 na parte final, fazendo o cruzamento e faltou ali só um posicionamento melhor para a gente gerar o cabeceio. Além disso, o Vitória também teve a transição ofensiva devido a algum desses passes errados que eu trouxe aqui do Ceará, principalmente este Lucas Mugni. Embora o Vitória tivesse 2-3, tinha ali uma boa possibilidade de marcar o gol com o Mateuzinho, que acabou chutando ali em cima da marcação. Tivemos uma bola do Janus também, na bola parada, mas melhor foram essas 3 chances do Vitória no primeiro tempo. Pois é, a gente não acabou ainda, porque agora Paulo vai trazer, Paulo, o segundo tempo, né? Que aí foi um segundo tempo bem diferente do primeiro tempo. Bem diferente do primeiro tempo. Vamos seguir. Exatamente. O Vitória, né, no segundo tempo, marcou no mesmo 4-2 no primeiro momento, em bloco alto, como vocês estão observando, e o Ceará começou a acionar bastante o Pedro Raul, esses passes no corredor central para quebrar a marcação do Vitória, como é o caso aqui. E essa jogada vai mostrar, evidentemente, a importância de ter um 9 confiável na Série A. Pedro Raul, ele gira para cima de 2 jogadores, do Lucas Alta e do Jamerson, temporiza, toca atrás, atrai marcação do Vitória e mais uma vez a gente vai ver o Ceará rompendo na linha de fundo para chegar e gerar um cruzamento que por muito pouco o Pedro Henrique não faz o gol, foi bloqueado. Aqui agora o Vitória novamente no 4-4-2 e outra vez o Ceará lateralizando esse jogo e fazendo o cruzamento antes do terço final.
demora do Vitória também de encurtar. Nesse cruzamento a gente acaba levando a melhor. A gente teve sim algumas rebatidas boas no primeiro momento, só que a segunda a gente errava e fazia algumas faltas, como foi essa. Ceará agora variando para a saída 4+2, foi sempre 4+1, 4+2, dependia muito da pressão do Vitória nessa saída de bola, mas era uma saída sustentada com os laterais na base. O Vitória agora variando para o 4-1-3-2 com as mudanças. Ronde era o jogador mais atrás, a gente tinha na esquerda o Luan Pereira, Mateuzinho por dentro, o Eric, Rato e Janderson à frente, e aí o Ceará tentava mais uma vez essa saída com a bola longa, e alguns jogos acabaram funcionando, mas graças a Deus, quando a bola ia no lado esquerdo, a gente tinha o Lucas Alta muito bem. E agora a gente vai trazer cenários de ataque rápido e de transição. Vitória perdeu muita bola também na saída devido à pressão do Ceará, que pesou e infiltrou bastante no último terço do Vitória, através de ataque rápido ou através de contra-ataque devido ao erro da saída. Por exemplo, essa de Neres, que ele já erra a rebatida, né, para ser para dentro, depois erra o passe, aí o Ceará tem um contra-ataque com 3 jogadores contra 1 e o Lelê acaba desperdiçando uma excelente oportunidade de gol. Então o Ceará, a gente vai trazer aqui 2 fases do jogo que o Ceará dominou Vitória no segundo tempo. A bola parada ofensiva e a transição. A transição e esse ataque rápido do Ceará, trazendo a bola com velocidade de fora para dentro, buscando ali cruzamentos com o centroavante, fez o Vitória sofrer bastante. Aqui, mais uma vez, a gente perde a posse de bola com o Eric, lado direito, 3-3, né? Ou seja, vantagem, igualdade, né, numérica, porém o Ceará tem vantagem posicional e acaba aqui criando 2 excelentes oportunidades de gol, obrigando a Arcanjo a fazer 2 baita defesas na jogada. Então, a transição ofensiva e agora a bola parada. Aqui começa com a falta absurda, sem ninguém na entrada da área, e aí outra chance clara do Ceará de gol. O lance do gol que a gente analisou ontem, mas a gente vai reiterar aqui para quem não acompanhou a live, com o Vitória fazendo a marcação com predominância de zona, ou seja, mais jogadores na zona, e 2 encaixes individuais que agora se observam, que é Ronald e Lucas Braga. Ronald acaba largando o Marlon, mesmo sendo o papel dele, ele fica ali em dúvida em quem ficaria no Matheus Bahia, mas acabou errando e não acompanha o Marlon, que era papel dele, e o Marlon acaba fazendo o gol na jogada que Ronald acaba largando e não tinha também ninguém na entrada da área. Aqui vai ser interessante que Léo Condé é tão bom, mas tão bom, que ele fez o gol no 2-2, gerando vantagem e saindo da marcação. Só que ele sabia que depois disso o Vitória poderia consertar e durante o jogo ele mudou. Durante, vocês vão observar agora que ele utiliza 3 jogadores. No gol com 10 minutos eram 2, agora são 3. E aí, você já observa agora que Ronald e Léo Pereira depois acompanham, só que por ter um terceiro jogador, o mesmo espaço acontece. E aqui o Marlon acaba cabeceando bloqueado, mas o mesmo espaço acontece. Vai acontecer o mesmo agora. Agora é diferente. Olha onde o Léo Pereira tá, dentro da pequena área. Por quê? Porque o William Machado arrastou ele para dentro da pequena área. E aí o Ronald agora acompanha mal. Nos últimos 2 lances, sejamos justos, o Ronald já acompanha mal, só que novamente, por ter agora 3 jogadores será nessa dinâmica, não mais 2, como o Vitória estava prevendo, outra vez sobrou esse jogador que gerou o cabeceio. Então o Léo Condé conseguiu dar um nó até durante o jogo no segundo tempo. Deu um nó na bola parada, principalmente como vocês puderam ver aí. É o que a gente fala, pô, isso aqui não é a nossa opinião, isso aqui é o que aconteceu no campo. Dentro da nossa opinião, aí a gente, ou melhor, dentro do fato que aconteceu no campo, a gente debate, Paulo. Vamos seguir agora para o último vídeo. Vamos lá, agora a organização ofensiva do Vitória novamente, que tenho que trazer, reitero, novamente o Vitória que quando é pressionado na saída de bola, tem pouquíssimo repertório. Não tem muito 1 contra 1 para quebrar a pressão, não tem tanto arraste. Só o Alter fez um arraste durante o jogo, mas não tem tanta condução de ruptura para quebrar a marcação, não tem dinâmica do terceiro homem como o Ceará fez em alguns momentos, não tem tantas associações, e a Vitória fica nessa posse de bola em U ali e acaba refém depois de uma tentativa de uma bola um pouco mais longa, do Arcanjo quase entrega uma jogada aqui de possível gol do Ceará por dentro. Aqui, numa jogada onde a gente observa que depois do gol, o Vitória passou a explorar um pouco mais o corredor central, principalmente com o Ronald girando muito bem para o campo adversário, levando essa bola para frente e buscando o Janderson no apoio frontal. Foi uma Vitória que tentou um pouco mais jogadas por dentro para desequilibrar por fora. E qual foram um dos erros que o Vitória cometeu? Esse lance aqui é até irritante trazer, que o Eric ele pega a bola na direita, não tem ninguém, puxa para dentro, associa no corredor central, não tem ninguém, puxa para a direita de novo, não tem ninguém, aí é obrigado a fazer o passe de retorno, porque o Vitória ficou muito estático, faltou muita circulação rápida do Vitória. E aqui depois disso, o Vitória até consegue circular. Mateuzinho jogando agora de segundo volante, aciona o Wellington Rato por dentro, não entendeu mais uma vez, e a gente acaba errando o passe que poderia gerar ali com o Claudinho na direita, o Eric, uma jogada clara de gol do Vitória. Mas na situação a gente vai observar um pouco dessa circulação lenta, o Ceará gerando vantagem no lado direito, né? Tirando as linhas de passe do Vitória, gerando ou igualdade ou superioridade numérica na zona da bola. A gente é obrigado a fazer o passe de retorno para trás e aí
colocando o ponta no contra um em desvantagem mais uma vez. A gente acaba perdendo a posse de bola, que originou aquele contra-ataque que a gente trouxe com 2 boas chegadas do Ceará. E como foi que o Vitória começou a quebrar um pouco para chegar na área? Através de um contra um na individualidade. O Claudinho agora passando no contra um do Mugri, depois do Eric passando no contra um contra o Rafael Ramos, que entrou no segundo tempo. Aí a gente tinha alguns contextos de cruzamentos e de chegada no último terço, porque aproximações e triangulações foi raridade no segundo tempo do Vitória. A gente viveu mais jogadas como essa, né? Como é que finaliza? É um James finalizando fora da área despretensiosamente, ou um Rato também, ou um Rato agora fazendo um cruzamento bem de longe, bem atrás, porque não tem aproximação, e aí ele busca o Fabrício de segundo atacante, aproximando o James, que acaba perdendo um gol. Então foi esse o reflexo do Vitória no segundo tempo. Ou seja, no primeiro duelo Carpini e Condé mereceu vencer. Assistiu até aqui, aperte pra hypar, bote aí, Vitória 2, Defensa e Justiça 0, pelo amor de Deus. É isso, meu povo, tamo junto, valeu Paulo, valeu galera, é nóis, fui.